Então vamos lá, pessoal, dando continuidade às nossas resoluções, desta vez para a Petrobras, para o cargo de técnico de projetos, construção e montagem 1, prova de 2004, tá? Uma prova bem antiga, tá? Questões sobre materiais de construção, lembrando que essas provas mais antigas, você tinha que ter um conhecimento mais aprofundado das matérias, né? Porque na época essas provas eram produzidas ali pela CESP, então você tinha aquela questão de certo ou errado, né? Então eles se aprofundavam mais nos conhecimentos. Então vamos lá? Então ele fala o seguinte, que uma tubovia foi montada com tubos sem costura de classe ASTM A53, grau B, cuja composição química é 0,30% de carbono, 1,20% de manganês, 0,05% de fósforo e 0,06% de enxofre. Com relação a esse material, julgue os itens subsequentes, né? Então ele nos apresentou aí 3 questões e nós temos que falar se é certa ou errada essa afirmação. Então vamos ver uma a uma. Então na questão 95 ele fala o seguinte: esse material é um aço carbono baixa liga ligado com fósforo e enxofre. Vejamos aí essa afirmativa. Então, a classificação dos aços é da seguinte maneira: os aços liga seguem as mesmas classificações do aço carbono, ou seja, são divididos em grau, tipo e classe. Os sistemas de designação também são os mesmos, destacando-se o SAI, o AISE, o ASTM e o NS. Sistema de classificação. A designação SAI-ASE considera como aço liga aqueles que ultrapassam os limites de 1,65% de manganês, 0,60% de silício ou 0,60% de cobre. Além disso, são considerados aços ligas todo e qualquer aço que possua quantidades mínimas especificadas de alumínio, boro, cromo até 3,99%, cobalto, nióbio, molibdênio, níquel, titânio, tungstênio, vanádio, zircônio ou qualquer outro elemento de liga adicionado com o intuito de melhorar as propriedades mecânicas e a tenacidade, após a realização de tratamentos térmicos. Então a composição química é da seguinte maneira: aço baixa liga é aço em que a soma dos teores de elementos de ligas não ultrapassa 5%, como já citado anteriormente, os elementos de liga. Aço média liga, aço em que a soma dos teores dos elementos de liga está entre 5% e 12%. E aço de alta liga, aço em que a soma dos teores dos elementos de liga é mínimo de 12%. Aço baixa liga de alta resistência, aço com teor de carbono inferior a 0,25%, com teor total de elementos de liga inferior a 2%. Neste grupo de aços, os elementos mais comuns são o nióbio, o vanádio e o titânio. Tá? O fósforo e o enxofre são considerados impurezas, tá? Intrínsecos no ferro, assim como o silício e o manganês. Lembrando aí que ferro, eu estou usando lá o constituinte inicial, antes da obtenção do aço, tá? Também pode ser considerado aí, se a gente considerar o aço, tá? E deve ter a sua quantidade na composição do aço controlados para que não haja problemas quanto às propriedades desejadas. Então essa questão está errada, tá? Justamente por causa disso, porque o fósforo e o enxofre não são considerados elementos de ligas, mas eles são considerados como impurezas que são intrínsecos ali no aço ou no ferro, a depender do teor de carbono que nós estamos considerando. Lembrando que esses elementos precisam ser controlados, tá? Eles têm que ter a sua quantidade controlada ali, justamente para que problemas posteriores referentes às propriedades do material não sejam afetados, tá? Na questão 96, ele diz o seguinte, que o percentual de manganês é de 1,20% para conferir resistência ao aço e melhorar a sua tenacidade, além de evitar a fragilização a quente. Então, lá no enunciado, ele fala justamente sobre isso, que a porcentagem de manganês é de 1,20, tá?
E lembrando que o manganês é a impureza encontrada em maior quantidade no aço, até 1,65%. Na produção do aço, ele é adicionado para auxiliar na desoxidação do metal líquido e para neutralizar o efeito nocivo do enxofre. Nesse processo, ele se combina primeiro com o enxofre e forma o sulfeto de manganês. Isso aumenta a forjabilidade do aço, a temperabilidade, a resistência ao choque e o limite elástico. Em quantidades maiores, ele se combina com parte do carbono e forma o carbeto de manganês, que é muito duro. Isso diminui a ductilidade do aço, tá? Então, lembrando aí que a forjabilidade ela é um processo que normalmente se faz a quente, tá? Então, e você precisa de um aço que possua resistência, alta concentração de resistência, justamente para suportar os impactos. Então, por isso, essa questão está correta, essa afirmativa está correta. Já na alternativa, ou na questão 97, ele fala que os valores indicados de fósforo e enxofre são valores máximos para evitar problemas metalúrgicos. Então vejamos, o fósforo é um elemento cuja quantidade presente no aço deve ser controlada, como já citado inicialmente, né? Principalmente nos aços duros, com alto teor de carbono. Quanto maior o teor de carbono, mais duro o aço fica. Quando ultrapassa certos limites, ele faz o aço ficar mais duro ainda e, por isso, mais frágil a frio. Isso quer dizer que a peça de aço com valores indesejáveis de fósforo pode quebrar facilmente quando usada em temperatura ambiente. Um teor de fósforo em torno de 0,04% faz o aço se romper se for deformado a quente, porque forma um composto que se funde a uma temperatura muito menor de 1000 graus Celsius que a do ferro, 1500 graus Celsius, tá? E o enxofre é uma impureza muito difícil de ser eliminada no aço. Ele pode se combinar com o ferro e formar o sulfeto ferroso, que faz o aço se romper com facilidade a ser laminado, forjado ou vergado em temperaturas acima de 1000 graus Celsius. Assim, o teor máximo de enxofre permitido é de 0,05%. Portanto, está correta também esta alternativa ou esta questão de número 97. Se você gostou, entendeu, curte, comente, compartilhe. Não esqueça de deixar aquela moral através do seu like no canal e até a próxima. Um forte abraço.